Agora é hora da nossa entrevista coletiva. Vamos conversar com Kelvin Nunes Soares, ele que nasceu no Rio Grande do Sul, mas chegou em Santa Catarina na década de 80. Foi campeão brasileiro de basquete e atletismo juvenil. Desde fevereiro, é o novo presidente da Fundação Catarinense de Esportes, a FEESPORT. Boa tarde, presidente. Já está na tela ali com a gente. Boa tarde, Mancha. Boa tarde. Uma bancada tão repleta de estrelas, né? Então acho que é conversar, a oportunidade de colocar os projetos da FEESPORT, o andamento das liberações da retomada esportiva em Santa Catarina. Talvez aí o passo mais importante tenha se dado nesse primeiro semestre. E sempre um prazer falar com vocês, né? Nós já tivemos juntos aí, o Fábio, conversei com a Drica esse ano ainda e já foi uma oportunidade maravilhosa. Então, estamos aqui à disposição de todos vocês. Presidente, a gente vai fazer tipo um estilo entrevista coletiva. Cada comentarista vai te questionar, vai te fazer uma pergunta. Eu começo então com o Fábio Machado, já está do teu ladinho aí na tela. Fábio, pergunta para o presidente. Muito boa tarde, Kevin. Obrigado por participar aí, presidente, do programa com a gente. Obrigado por nos atender. A pergunta que eu te faço é o seguinte, ela não é técnica, né? Ela acaba sendo pessoal aí, eu vou explicar o motivo. Quando você assumiu a FEESPORT, nós até tomamos um café junto, e o cenário para lá, né, de nebuloso, com as competições sem poder fazer as competições, porque a pandemia estava ali no seu auge, né? Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, você agora, passando esse tempo, decorrido esse tempo, já com algumas liberações, com as atividades já começando a iniciar, você sente que baixou a poeira, você já consegue ter, digamos, um sentimento de alívio, comparando com a sua chegada naquele momento exatamente crítico? Fábio, eu acho que tu acompanhou muito bem. Desde o início nós tivemos aquela primeira conversa, né, como tu relatou agora, e aquele momento era muito delicado. Nós precisávamos ali de uma organização legal, para que nós tivéssemos portarias que possibilitassem a retomada do esporte na Catarina. Esse era um momento delicado. Nós vimos ali de um março pós-carnaval, onde a contaminação pela Covid tomou conta do estado de Santa Catarina. Nós tivemos um epicentro, né, na região oeste do estado, de contaminação bastante significativo, mas através de um convencimento de reuniões e argumentos, nós fomos sendo escutados aí pela Secretaria de Estado da Saúde e eles perceberam a importância do esporte nesse momento de pandemia, que o esporte poderia ser uma válvula de escape para as pessoas, e aí, de fato, um aspecto bem pessoal, né? Do aspecto físico, do aspecto psicológico, de um reforço, né? A autoestima dos adultos, das crianças. Então, nós conseguimos, através primeiro da portaria 386 e em seguida da portaria 441, a liberação dos eventos esportivos com o regramento devido. Então, eu sempre disse que o Estado ele não pode ser proibitivo, mas que o Estado ele seja restritivo e faça suas liberações a partir de um regramento bastante seguro. Isso que foi feito. E nesse caminho é evidente que as competições da FEESPORT ficaram liberadas, tanto quanto nós conseguimos das federações esportivas. Então a retomada primeiro ela está se dando, mesmo ainda num cenário não tão leve, Fábio, mas já se acena melhor, porque hoje nós tivemos aí a matriz de risco divulgada e hoje nós temos 8 regiões no nível grave e 8 que permanecem no nível gravíssimo. Se nós lembrarmos da semana passada, nós tínhamos 3 regiões no nível grave e 13 no nível gravíssimo. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos apenas uma região no nível grave, que era a região da Grande Florianópolis. Então nós estamos avançando. Eu acredito que o Estado tem feito a cobertura vacinal da comunidade com muita velocidade, com muita eficácia. É um trabalho da Secretaria de Estado da Saúde vinculado aos municípios. Então, essa vacinação tem sido muito célere. O governo do Estado acredita que vai ter a população adulta acima de 18 anos vacinada até o início do mês de setembro. A previsão anterior era de 23 de outubro. Quando os quadros foram sendo atualizados, então, essa vacinação ela vai para meados de setembro, o que nos dá uma certa confiança de realizar o calendário, Fábio, já que ele está proposto, né, a partir de agosto, deixando passar o inverno, as doenças respiratórias que vêm junto com ele, mas deixando passar o inverno e aí coincidindo um pouco com essa vacinação em massa.
Então nós acreditamos, temos a confiança de que, de alguma forma, algumas das nossas competições nós vamos poder realizar. Conversando com o presidente da FE Sport, Kelvin Soares, agora a pergunta para você vem de Joinville, Kelvin, com a jornalista Drica Evarini. Boa tarde, Kelvin. Um prazer conversar contigo novamente, né? A gente que já conversou muitas vezes. Eu vou falar especificamente do basquete, que é uma paixão que a gente nutre em comum. A FE Sport, né, Santa Catarina, está tentando aí potencializar e divulgar ainda mais o basquete e o 3x3, inclusive, né? Os Socas e o William receberam aí homenagens, inclusive quando voltaram do pré-olímpico. Mas a gente vive no basquete hoje, né, Kelvin, aí uma incerteza porque nenhuma das categorias do basquete se classificou para as Olimpíadas. O que deixa todo mundo meio preocupado com relação à disseminação, né, do basquete no estado e no país. Como você vê essa questão do basquete no país e como fortalecer a modalidade, aqui em Santa Catarina, principalmente nesse momento, né, que a gente vive, aproveitar aí que temos catarinenses se destacando na modalidade para difundir essa paixão também nas crianças e nas categorias de base? Sem politizar a situação, a Confederação Brasileira de Basquete ela viveu 24 anos de ostracismo político. Então era feito um excesso de política e nós muito bem sabemos que quando se politiza demais o esporte, os maiores prejudicados são os atletas, é quem está lá dentro da quadra. Mas principalmente a base, aquelas crianças que estão na sua iniciação, estão no seu desenvolvimento, na sua especialização esportiva, e esses são os mais afetados. Então nós tivemos várias gerações que foram afetadas por esse envolvimento extremamente político da Confederação Brasileira de Basquete. Hoje eu vejo esse alinhamento muito bacana e um compromisso do presidente da CBB hoje com relação ao basquete. O compromisso dele é com o basquete. Então, eu tenho certeza que o basquete catarinense ele é o maior vetor de desenvolvimento e produtor de atletas, formador de atletas desse país. Nós tivemos aí só de Joinville, né, Drica, que tu acompanha muito bem, 9 atletas de Joinville disputando o NBB. Né? Os dois irmãos Vezaro, Socas, o Jimmy, André Góes, enfim. Nós temos vários atletas aí que foram revelados só em Joinville e disputaram o Campeonato Brasileiro da CBB e do NBB. No CBB muito mais, né? E esse Campeonato Brasileiro da CBB, ele acabou se realizando em Santa Catarina desde a sua primeira fase em forma de bolha em Brusque. Por quê? Porque o nosso estado ele já oferecia uma segurança sanitária para que os eventos de grande porte pudessem ser realizados. Nós fizemos essas liberações, nós que eu digo a Secretaria de Estado da Saúde e a FE Sport, fizemos essas liberações para que esses eventos pudessem acontecer e eles foram retomados exatamente em Santa Catarina. Então, eu acredito que o maior vetor de desenvolvimento de esporte hoje no país é o nosso sistema catarinense de esporte. Na modalidade de basquete, eu tenho absoluta certeza que nós somos o maior formador de atletas desse país. Infelizmente, não tivemos nenhum atleta aí para o pré-olímpico. Eu acredito, é uma opinião muito particular, mas eu acredito que o nosso produto ainda dentro da quadra, ele vai precisar de uma renovação. Fazendo um paralelo, eu acredito que o voleibol masculino conseguiu fazer uma renovação. Acredito que o voleibol feminino vem aos poucos fazendo uma renovação, né? Tem a Ana Cristina, uma menina de 18 anos participando da Olimpíada. Nós temos 2 catarinenses ali, né? Já a Natália com mais experiência, né? Participando da Olimpíada, mas a Rosa Maria, a primeira Olimpíada que ela vai participar, o oriunda aqui de Nova Trento. Então são atletas que foram formados aqui e que passam a representar. Especificamente do 3x3, nós tivemos, para quem acompanhou, uma excelente participação. Nós éramos os favoritos na semifinal. Classificariam 2, os 2 representantes finalistas daquele pré-olímpico classificariam para a Olimpíada no Japão. E nós, ainda como favoritos, fomos surpreendidos na semifinal. Mas o Brasil teve uma grande participação, o Brasil teve um grande destaque nesse pré-olímpico, e o grande destaque foram os nossos atletas. O Jefferson Socas era titular desse time, jogou muito, o William era a reserva da equipe, mas é um dos maiores prospectos aí do basquete 3x3 do nosso estado. E houve uma proposta da Federação Catarinense no ano passado para que o basquete pudesse compor o calendário esportivo de Santa Catarina nos Jogos Abertos. Infelizmente, os requisitos não foram atendidos, que era ter um calendário
já executado no ano anterior, não havia um registro de atletas, e aí um complicador maior, o registro de atletas X3, ele é um registro mundial, e nós teríamos muitos problemas legais à medida que nós temos algumas restrições quando a importação de atletas, todo mundo tem conhecimento disso, né? O cara veio de São Paulo, do Paraná, de última hora, para concorrer numa modalidade de determinado município, e nós tentamos proteger a formação dos nossos atletas aqui em Santa Catarina. Nós temos excelentes trabalhos e eles precisam ser valorizados. E esse 3x3, nesse sentido, esse cadastramento de atletas, ele ia gerar um problema. Prontamente, a Federação Catarinense de Basquete nos atendeu, o presidente Fábio nos atendeu, o calendário começou exatamente hoje, né? O calendário foi lançado hoje, está sendo executado a partir de hoje, recebi fotos já do evento que está acontecendo, e nós ficamos muito felizes, porque é uma consonância muito grande no nosso sistema esportivo, o Tribunal, a FESPORT, e especialmente com as federações, que são as grandes realizadoras, executoras do esporte do nosso estado. Presidente, deixa eu pedir uma coisa para o senhor. Como o senhor tem muito conhecimento sobre o assunto, eu ia pedir para o senhor não alongar tanto as respostas para a gente conseguir completar o giro das perguntas, tá? Agora vou passar para Criciúma, com Renato Semensati. Vou dar uma boa tarde ao presidente e vou baixar um pouquinho a nossa conversa. Não vou falar de Olimpíada, não, vou falar de formação. Eu recebi aqui na quinta-feira a professora que quer levar 3 ginastas, né, ginástica rítmica aqui de Criciúma, para o Campeonato Brasileiro. E vieram aqui para pedir apoio, porque se não tiver 6, 7 mil reais para poder viajar e custear a viagem, não vai poder competir. Quer dizer, treina 4 horas por dia, alcança um índice para disputar uma competição nacional, e agora, se não tiver um apoio externo, não consegue competir. Presidente, o que é que pode ser feito nesse sentido, não sei se da municipalidade, do estado, para que essas crianças, entre aspas, 15, 16, 17 anos, que trabalham forte na formação e que alcançam tecnicamente o nível nacional, não tenham que ficar com o pires na mão correndo para poder participar de uma competição nacional? O homem me cortou aí, tá? Alô? Opa, estão voltando ali, tivemos um probleminha técnico ali com o presidente. Vamos ver se ele já estabeleceu ali o contato, presidente. Tudo bem. Escutam? Estamos escutando. A questão agora é como me cortar. Estamos fazendo sim. Durante 3 ou 4 anos, esses repasses eles estiveram parados. Enquanto a bola está parada, nós temos muita coisa para arrumar fora da quadra. E uma delas é esse financiamento esportivo que os atletas precisam e merecem. Esse atleta treina a vida inteira e quando chega no evento principal, talvez da sua vida, não tem a oportunidade de estarem participando. Então nós fizemos um novo manual do proponente, nós fizemos um novo manual de prestação de contas desse dinheiro público e nós vamos passar agora, a partir do segundo semestre, a apoiar essas participações dos nossos atletas, das nossas equipes em certames, sejam eles nacionais e até internacionais. O que acontece é que nesses 3 ou 4 anos parados se perdeu muito dessa participação dos nossos atletas em eventos maiores, se perdeu muito na participação das nossas equipes em eventos nacionais, e uma das preocupações foi essa de poder repassar o dinheiro do setor público para aquelas entidades privadas, mas sem fins lucrativos, que de fato desenvolvem os programas. A FESPORT, ela se notabilizou por desenvolver eventos, jogos abertos, joguinhos, JASC, para JASC. Essa é a nossa história enquanto evento esportivo em Santa Catarina. A FESPORT, enquanto Secretaria do Estado, ela precisa desenvolver programas também, como os municípios desenvolvem. Seja ele um programa de fomento esportivo, ou seja, de financiamento da participação dos nossos atletas nesses eventos. Então, a FESPORT, em 2 frentes, ela está se ocupando, que é um novo fomento através de propostas para que esses atletas e as entidades possam acessar esse recurso. E a outra forma é a nossa lei de incentivo, que acho que é muito importante, talvez vocês escutando isso pela primeira vez. Nós tivemos uma PEC aprovada na sexta-feira da semana passada, na Assembleia, e que agora ela só depende de uma resolução. Eu devo estar me reunindo essa semana
com a Secretaria da Fazenda do Estado para resolver sobre esse chamamento, sobre esse edital, para que nós possamos também, através da lei de incentivo do Estado, fazer apoio ao nosso esporte. Eu não estou mais enxergando vocês, não sei se vocês me escutam bem. Sim, presidente, sua imagem está legal na tela, estamos escutando sim. Tá, e porque é importante dizer que esse fomento que a FESPORT fará, ela é em torno de 75 milhões de reais ao ano, porque foi um convencimento que nós tivemos com o governo do Estado de que o nosso Estado precisava de um reforço de caixa. Se perdeu muito tempo no esporte Santa Catarina por conta da falta de compromisso, e hoje eu vejo que o Estado ele honrou com seus compromissos, ele pagou, ele enxugou a máquina, e ele hoje, o Estado, o governador Carlos Moisés, ele é capaz de arcar com esse apoio, com esse fomento, com esse financiamento dos nossos atletas. Então, nosso plano de ação ele foi apresentado, o caixa da FESPORT ele é 3 vezes maior hoje para o fomento e financiamento do Estado do que ele era até o ano de 2019. Então, eu, como gestor, né, hoje à frente da FESPORT, tenho muito a agradecer ao governo, a confiança que ele deu, só que agora passa a ser um desafio. Os mecanismos são um novo plano de fomento que vai ser disponibilizado, o André Lino, nosso gerente de comunicação, nos acompanha aqui na transmissão, vai estar divulgando essa semana aí numa live com os nossos gerentes de convênios e licitações para explicar exatamente como vai funcionar isso a partir dessa semana e a partir de agosto como vai funcionar a nossa lei de incentivo. Então nós estamos perto aí de poder executar em torno de 135 milhões de reais de financiamento do esporte Santa Catarina. O governo do Estado fez a sua lição de casa, que é enxugar a máquina e investir naquilo que é necessário aos catarinenses. Conversando aqui ao vivo com o presidente da FESPORT, Kelvin Soares. Presidente, depois você manda um recado aí, um abração pro André Lino, que fez a ponte aí para essa entrevista. E eu conheço o André desde pequenininho, ele e o irmão dele. Coloquei ele muito na cara do gol. O André era atacante, coloquei ele muito. O que ele correu, abraçou a galera, por eu ter colocado ele, ó, o passe certo. Depois o senhor pergunta para ele. Vamos para Itajaí, que a pergunta é do meu xará, o Marcelo Nunes. Fala, presidente. Boa tarde para o presidente. A minha pergunta é sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina, presidente. Competição mais charmosa do nosso estado, que realmente um tempo atrás mobilizava as cidades, lotava ginásios, lotava campos, criava aquela coisa da rivalidade de cidade contra cidade. E o presidente falou muito bem aí sobre a situação da importação de atletas, né? Com o passar do tempo, essa importação, esse gasto do próprio dinheiro público que algumas prefeituras fazem, importando atletas, trazendo para competir nos Jogos Abertos, tirou o charme, né? Acho que o bacana dos Jogos Abertos é você ter isso, né? Atletas raiz de Itajaí disputando contra Blumenau, contra Brusque, contra Floripa. Dá para resgatar isso, presidente, para que a gente tenha um JASC raiz no futuro? Dá para resgatar isso, Marcelo, e são programas que vão fazer isso acontecer. Os municípios desenvolvem seus programas. Nós temos excelentes programas em várias modalidades aqui, projetos em várias modalidades. Eu tenho viajado do estado aí, tenho visto infraestruturas maravilhosas, projetos maravilhosos em várias modalidades. Eu fui a Salto Veloso, vi um projeto de bocha lá incrível, quadros de bocha de nível olímpico, né? Se a bocha fosse olímpica. Enfim, são vários projetos que nos agradam muito. O que os nossos gestores municipais precisam entender é que não há vitória a todo custo, que a vitória tem um preço caro. E muitas vezes esse preço caro ele vem da importação excessiva de atletas. Eu te digo por que excessiva, que às vezes tu traz 1 ou 2 jogadores do voleibol, do basquete, do futebol, é uma coisa. Agora tu trazer equipes inteiras nos Jogos Abertos foi tirando o charme de fato. E nós vemos a comunidade de Santa Catarina, atletas formados na nossa base, das nossas competições, 16 anos, 18 anos passando pelos joguinhos, até chegar nos Jogos Abertos. Os nossos atletas perderam muito dessas oportunidades, porque as oportunidades estão sendo dadas a atletas de outros estados. E muitas vezes, custando muito caro. Um atleta, às vezes, recebe de um município aí uma bolsa de 5 mil reais. Se um técnico receber um apoio desse mensalmente, além do seu material, além da sua infraestrutura, ele vai poder produzir muito mais atletas para o nosso estado. Eu tenho dito, mesmo assim, o nosso estado é o maior celeiro formador de atletas nesse país. Voleibol, futsal, basquetebol, atletismo. Nós estamos tendo uma série de resultados do Peru agora no final de semana, extremamente expressivos, dos 10 atletas que foram para lá.
todos são medalhistas. Então nós temos um grande celeiro formador de atletas aqui. Eu concordo contigo, Marcelo. Nós precisamos resgatar isso. Nós temos fé que os Jogos Abertos vão acontecer esse ano aqui em São José. Estamos tomando todos os cuidados para que isso aconteça de uma forma sanitária bastante segura. E vou entregar o André aqui. O André promete uma comunicação, não só visual, mas uma comunicação de transmissão, uma entrega visual. Porque às vezes, assim, nós vamos para os Jogos Abertos, o Mancha vai me desculpar, mas nós vamos para os Jogos Abertos e lá eles têm uma ampla divulgação. Chega no outro município e não tem a mesma divulgação. Não, ele está criando um caderno de encargos, um modelo de como o ginásio precisa ser entregue para todas as edições das nossas competições, de uma forma muito organizada, porque o investimento ele passa a ser da FESPORT. Às vezes se repassava o dinheiro ao município e o município não usava para aquele fim, usava para outros. Não, hoje a FESPORT assume essa responsabilidade através do André e vai comunicar da melhor maneira. Tem um negócio muito bacana aí, talvez vocês já tenham recebido. Tem uma licitação andando aí para transmissão do nosso evento, que é uma coisa inédita que a FESPORT até hoje nunca havia se preocupado. Então tem sim uma forma de, dentro da quadra, resgatar os nossos valores, Marcelo, mas também de comunicá-los de uma forma mais efetiva. Legal. A gente vai fechar essa entrevista, presidente, com a pergunta que vem de Chapecó, dessa lenda do jornalismo esportivo catarinense, Sérgio Badá. Eu não sou lenda, mas eu convivi com lendas do jornalismo esportivo em Jogos Abertos. Eu estava me lembrando aqui, Rodolfo Sestrem, grande Duda, nosso saudoso Duda, o Bolinha, Hamilton Cunha, alô Hamilton Cunha. Luiz Carlos Fuzile, lá de Joinville, essa semana eu falei com ele também. Jogos Abertos tinha cobertura de 50, 60 emissoras de rádio, fora emissoras de televisão, jornais. E a minha pergunta era mais ou menos essa que foi feita pelo Marcelo Nunes aí. O que a FESPORT tem planejado para resgatar essa força, essa competitividade dos Jogos Abertos, ginásio lotados, rivalidade entre municípios? E visivelmente os Jogos Abertos perdeu força. E essa é a missão sua, presidente, da sua equipe, resgatar essa força dos Jogos Abertos e apoiar as equipes, modalidades, atletas. Nós falamos muito de futebol aqui, mas o que essa gente sofreu durante a pandemia, perdendo patrocínio, perdendo inclusive repasse dos municípios, perdendo patrocinador, porque de amador tem muito pouco. O pessoal vive disso e sofreu muito. Todos os segmentos sofreram, mas eu acho que o esporte amador foi um dos segmentos que mais sofreu durante essa pandemia. Então, a sua missão e da sua equipe é isso aí, é resgatar a força desses Jogos Abertos, joguinhos, Olesc, e dar apoio a essas equipes, a essas modalidades, para que o esporte dito amador de Santa Catarina recupere a força, principalmente na principal competição nossa, que é os Jogos Abertos. Com certeza, eu não vou de forma nenhuma te ensinar, sabe, o suficiente para ensinar todos nós aqui com relação a isso. Eu imagino num regional, Xaxim e Pinhalzinho no futsal. Tem mais gente fora do ginásio do que dentro. Nós tínhamos 4 ou 5 emissoras de rádio transmitindo esses jogos. São as grandes rivalidades do estado de Santa Catarina, em várias comunidades, tendo visibilidade, colocando os seus municípios no alto do pódio. No alto do pódio, que eu digo, não é sempre medalha de ouro, mas é no alto do pódio da participação e do fomento do esporte. Isso precisa ser resgatado. Eu estive aí em Chapecó em 2 oportunidades. Na última oportunidade, passei 5 dias em Chapecó, visitando toda a região. Visitei praticamente 30 municípios em reuniões com todos eles. Me reuni com o ONU Chapecó, aí mesmo em Chapecó, procurando entender quais são as dificuldades. Então, nós temos o esporte, um vetor de saúde, que ficou muito claro na pandemia, um vetor de educação, um vetor social, mas um vetor econômico que foi seriamente atingido. Nós perdemos gerações de atletas. O atleta, 2 anos atrás, tinha 16 anos. Hoje é o último ano de joguinhos dele, com 18, e ele talvez não tenha a competição. Ele ficou 2 anos sem treinar, ele não tem mais a bolsa. Como o senhor falou, ele não tem mais o patrocínio da equipe, o técnico foi demitido, o professor dele perdeu a bolsa do município, os patrocínios se esvaziaram, porque as empresas também tiveram seus prejuízos, seja o cara do restaurante que dava alimentação, ele também teve que demitir funcionários. Então, todo um vetor econômico do esporte foi atingido e nós precisamos tentar resgatá-lo. Por isso, a minha preocupação, desde o início da gestão, na portaria 386, era de permitir o calendário esportivo dentro do Estado. Por quê? Para que as prefeituras tivessem até o aspecto legal de resgatar os seus editais e lançar as bolsas atleta e as bolsas técnicas.
que os patrocinadores tivessem a luz no fim do túnel e dizer: olha, o Estado de Santa Catarina vai retomar com o esporte. Essa foi a nossa primeira grande preocupação. Como tu bem fala, agora precisamos resgatar ele dentro da quadra, que as competições da FESPORT, como as das federações, também aconteçam com a segurança devida, para que nós possamos, como eu já tenho dito, além dos eventos, que os nossos programas talvez consigam rodar. Professor, me permite lhe chamar assim, nós estamos lançando o PID, o Programa de Iniciação Esportiva Escolar, e nós contratamos 500 acadêmicos para espalhar pelo estado de Santa Catarina, nas suas regiões, para que eles, a partir da bolsa que eles receberem, atuarem nos seus municípios, nos municípios das suas regiões, para desenvolverem pelo menos 6 modalidades esportivas, inclusive a dança. Então, eu acredito que esse é um programa que nós vamos ajudar, auxiliar os municípios, especialmente aqueles municípios menores, a desenvolver outras modalidades, além daquelas que eles já desenvolvem. Então, eu acredito que esse é um programa que vamos dar oportunidade a todos os municípios de Santa Catarina, lá na ponta. Conversamos aqui com o presidente da FESPORT, Kelvin Soares. Kelvin, agradecer demais esse papo aí, resenha muito boa. E já fica aqui um convite para você voltar em outra oportunidade para a gente falar um pouco mais aí do esporte catarinense. O Badá foi muito feliz, né? Disse que a gente fala muito de futebol, é a cara do programa, mas o espaço está aberto também para outras modalidades. Por que não, presidente? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês, né? Imagina, foram perguntas extremamente pertinentes. A Drica foi um lado talvez mais pessoal, mas nós precisamos comunicar bem. O Fábio teve na nossa reunião lá no café da manhã. Nós precisamos comunicar bem o que a FESPORT faz. A FESPORT, ela é de domínio público, ela é o braço do esporte catarinense. Ela precisa dizer o que ela faz, o que ela tem intenção de fazer e contar com o apoio sempre da imprensa. Por isso que eu agradeço muito a oportunidade a todos vocês. Obrigado demais. Conversamos com o Kelvin Soares, presidente da FESPORT. Tem um desafio gigantesco, né, nessa sequência do ano, essa retomada do esporte em Santa Catarina. Fábio Machado tinha uma pergunta para você, que é o seguinte. Mancha. Opa, pode falar, Badá, aqui tu manda. Só esqueci de uma citação. E desses participantes do programa, tem um atleta aí que participou de 2 Jogos Abertos. 2 Jogos Abertos. O ano eu não me recordo. Mas um em Jaraguá do Sul no atletismo e outro no futsal em Brusque. Desses participantes aí, teve um que participou como atleta de 2 Jogos Abertos. Eu não sei se o de azul ali chegou a participar, porque aqui participou de 2 Jogos Abertos. Um no atletismo, vejam só, revezamento 4x100, foi um dia de muita chuva em Jaraguá do Sul, a pista de brita, cheguei todo preto, porque os caras dispararam tudo na minha frente e me jogavam brita, eu cheguei preto, escuro, de tanto barro que me jogaram no revezamento 4x100. E no futsal, jogamos lá em Brusque. Então, preciso fazer esse registro histórico para o esporte amador de Santa Catarina. Muito obrigado. De nada.